Olá, queridos e amados do Pai, chegando aqui ao nosso 16º dia, ressignificando a jornada. Deus é fiel em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz. Deus muda histórias, E Obed-Edom é o qual nós vamos estar hoje aprendendo um pouquinho com essa história. Quando a presença muda a história, baseada em 2 Samuel, capítulo 6, versos 11. E ficou a arca do Senhor 3 meses em casa de Obed-Edom. E o Geteu e o Senhor abençoou e toda a sua casa. Hoje nós estamos aqui espiritualmente diante de mais uma jornada, uma das maiores viradas de chave da vida de um homem que quase ninguém esperava, Obed-Edom. Um personagem que não está entre os heróis famosos, como aqui tantos outros eu tenho trago. E amo falar sobre a Bíblia. Essa é a minha missão aqui com vocês, é ensinar vocês através da palavra de Deus, com histórias e personagens que estão dentro da palavra, porque a palavra é vida. E trazendo histórias baseadas no que eu passei em algumas situações, não em todas, diretamente não em todas as histórias, Vamos dizer que algumas situações aqui que são aparentemente e nos trazem aí alguns reflexos de jornadas que também tem pessoas que com certeza vão estar concordando comigo. E hoje nós vamos falar sobre Obed-Edom, como aqui foi dito. Um personagem que não está entre os heróis, nem famosos da Bíblia. Ele não foi rei, nem profeta e nem sacerdote, mas ele teve a sua casa marcada pela presença de Deus. E isso mudou tudo, queridos? A Arca da Aliança era a representação visível da glória, da presença do Deus Altíssimo. Ela não podia ser tocada por qualquer um. Ela carregava a santidade e o peso da glória divina. E após a morte de Uzá, o momento em que causou ali temor, até mesmo em Davi, a arca precisou de um novo destino. E onde ela parou? Na casa de Obed-Edom. Então, nós entendemos o quê? Que quem era Obed-Edom? A história, vou contar primeiro isso aqui porque depois eu vou para outros trechos para que são mais incisivos. A Bíblia chama Obed-Edom de Geteu, ou seja, alguém de Gate. Aí vamos lá. Gate era uma cidade filisteia, era um território inimigo. Há estudiosos que interpretam que ele era um levita. Obed-Edom era um levita. Eles falam muito, vários estudos, E este homem, na época que eu fiz teologia, tá, gente? Aí eu tô pegando aqui alguns trechinhos que eu ainda me recordo. Então, este homem, ele morava em Gat-Rimon. Mas o mais importante aqui não é o título desse homem, nem a cidade, mas é o que ele fez. Vamos lá. Foi o que a sua presença causou e aonde ela habitou. Então, enquanto Davi ainda precisava o temor de ver ali alguém morrer por tocar a arca, Obed-Edom abriu as portas de uma casa para a presença de Deus, com temor, reverência e sede. Em outras palavras, ele preparou o ambiente, não ofereceu resistência. E deixa eu te dizer algo aqui com autoridade, de quem também é casa. Deus, ele não habita em aparências, ele habita em ambientes. Há lugares que não têm estrutura, mas tem entrega. E Deus, o nosso Deus, o Deus maravilhoso, que enviou seu Filho único para que morresse pelos nossos pecados e fôssemos resgatados. É esse Deus que eu falo. Não é sobre a religião, não. É sobre Deus. Então, nos dias de hoje, muitos estão preocupados com a aparência do altar.
Eu tenho tocado muito isso aqui, né, gente? Mas é a realidade que nós estamos vivendo. A estética, redes sociais, grande performance, luzes. Claro que a gente não pode fazer nada de qualquer jeito para o Senhor. A gente tem que preparar algo bem lindo, bem feito, sabe? Porque Deus, ele não quer que a gente entre na presença dele de qualquer jeito. Deus quer criar, sabe? Ele quer trazer para nós a experiência. E quando nós entendemos que a presença é dentro da nossa casa, a casa de Obed-Edom traz aí a igreja primitiva, a igreja que cria ambientes de presença dentro de casa, a igreja de Obed-Edom, a igreja primitiva. Gente, eu acredito muito na igreja primitiva. Eu acredito muito na unidade, sabe? Aquela coisa de você estar ali presente, o milagre acontecendo, pessoas realmente sendo restauradas. Isso não se vê mais. Porque as pessoas, elas viraram pessoas individualistas, pessoas egoístas. Então, a casa de Obed-Edom, ela não pode ter tido as colunas do templo de Salomão, mas ela teve, sabe o quê? Algo que nenhum templo poderia lhe substituir, a disponibilidade. É isso que eu falo, gente. Hoje, neste século, há barulhos. Olha, ó, moro aqui numa avenida, toda hora. Há barulhos, correria, likes, shows, vaidade. O Senhor está o quê? Ele está procurando casas que o acolham. E tem corações. Eu não falo só da vida física, mas são corações que precisam sim ser impactados em meio ao caos. E Obed-Edom nos ensina que Deus procura lares que não questionem o porquê da arca estar ali, mas que digam: o Senhor, se for para o Senhor habitar, venha. Se for para minha casa se tornar alta, entre. Se a arca vai gerar peso, que gere a glória sobre nós. Então você aí, você pode até não ter a casa ideal, o casamento ideal, os filhos ideais, a rotina ideal, mas se você tiver um coração e a honra, a presença, a glória vai descer. Pode ter certeza. Então a bênção, ela não está só aonde parece. Não. A bênção, ela não foi para ele, para Obed-Edom. A bênção foi para toda a casa. Então, a Bíblia diz que toda a casa de Obed-Edom foi abençoada. Sabe o que isso significa? Que quando alguém decide honrar a presença, a bênção, ele não se limita à sua vida individual. Deus, ele começa o quê? A alcançar o todo. Eu vou falar aqui, você mais filhos que esperavam, né, se afastando, aí pessoas que precisam realmente de Jesus. O que a gente entende? Que a casa de Obed-Edom, ela é abençoada. Como aqui havia dito, a casa de Obed-Edom é honra, é presença. Então, o que estava trancado, Deus destrava hoje. Então, Deus que está nesta palavra é o mesmo Deus que age sobre as nossas vidas no dia de hoje. O que era estéril, Deus vai frutificar. O que era silêncio, vira cântico. Sabe por quê? Porque hoje Deus está dizendo: se você aí me der espaço, eu te dou a direção. Se você me preparar e preparar o ambiente, eu faço a multiplicação. Este é o Deus que eu sirvo. Queridos, Deus está falando comigo. Perdão. Foi muito forte. Então hoje Deus está dizendo para mim e para você: se você me der espaço, eu dou direção. Se você me preparar ambientes, se você preparar e me preparar para o ambiente, eu dou a multiplicação. Porque eu abro portas, eu faço do teu lar um altar. Eita Deus,
Esse é o Deus que nós servimos. Então comece hoje uma consagração. Sabe o que é isso? É a presença de Deus, é a resposta para a crise. Nós estamos vivendo dias sombrios de guerras emocionais, falências espirituais, escassez, falta de discernimentos em lares que estão sendo bombardeados, famílias que estão se dissolvendo, muitos estão tentando resolver com coach o que a presença, só a presença do Deus vivo pode restaurar. Então, queridos, você aí que precisa ser restaurado, você precisa do Espírito Santo. Deus, ele opera e opera de forma firme, porque Deus usa até a terapia. Um beijo, pastora Adriana, minha querida, minha terapeuta maravilhosa. Então Deus, ele usa o invisível, ele transforma situações. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é que o que está faltando não é a motivação, é a falta de presença, sabe? Às vezes a gente tá até motivado, a gente quer fazer, a gente vai lá, porque tem dias que a gente está assim. Isso foi falado até numa oração, acho que foi hoje ou foi ontem. Queridos, Obed-Edom, ele não precisou de um milagre. Ele precisou do maior milagre, que foi carregar a glória. Ele não precisou de um milagre específico, melhorando aqui e corrigindo. Mas ele precisou do maior milagre, que foi carregar a glória. Carregar a glória. Ah, gente, ele não pediu bênção. A bênção veio com a presença. Então, deixa eu liberar aí uma palavra para você que está me ouvindo agora. Você não precisa correr atrás da bênção. Ei, você não precisa correr atrás da bênção, não. Sabe por quê? Porque quando a bênção habita em você, a bênção começa a correr atrás de você quando você corre atrás da arca. Então, Deus está falando aqui para mim e para você. Em 3 meses, Deus reescreveu a história de Obed-Edom. Por que foi em 3 meses? Apenas isso. Há situações em que você está tentando resolver há 3, 13 anos, 30 anos. E o que você precisa não é de mais esforço humano, mas é de presença real, manifestada em Deus, invadindo a sua casa. Você até pode estar aí cansado, desanimado, desanimada, achando que nada vai mudar na tua história, mas Deus, ele me trouxe aqui para te dizer: ei, eu vou entrar na tua casa, ei, eu vou mudar a tua história. Queridos, a presença, ela vai além do reorganizar, do reordenar. Deus, ele arruma caos em presença. Ele transforma caos em unidade, em silêncio, em paz. Mas depende muito do coração de cada um. Infelizmente, a gente está vendo guerras terríveis acontecendo. E a glória de Deus, ela é algo sobrenatural. A glória de Deus cura a depressão. A glória de Deus é algo que vai além, porque a arca, ela expulsa o desespero, sabe? Aquele quarto de tristeza, ele vai se tornando um lugar de adoração. E quando Davi viu, ele correu para trazer a arca. E a notícia da bênção de Obed-Edom correu. Davi ouviu, queridos. Ele ouviu. E o rei que havia hesitado, agora volta atrás. Então ele vê que a arca não destrói, ela edifica, desde que a honra seja real. Então, por que eu estou falando essa palavra hoje? Porque Obed-Edom, ele se tornou referência de quem soube lidar com a glória. Muitas pessoas não sabem lidar com a glória. Muitas pessoas não sabem lidar com os dons que Deus deu. Gente, eu estou vendo um anjo bem aqui na porta. Eita, Deus! Deus está falando comigo hoje. Fortemente nessa palavra. Deus quer que esse lugar seja preparado como um altar, porque você aí que está me ouvindo agora, você está sendo preparado, amém? Então, se você está sendo preparado, prepara o teu altar, porque quando Deus ele encontra um ambiente de honra, ele libera favor. Então, o que você vai fazer em casa agora? O que você vai fazer? E agora? E agora, pastora? O que eu vou fazer com essa arca que está aqui? Você aí que está me ouvindo, que está no 16º dia dessa jornada, ressignificando a jornada,
Porque Deus, ele está te entregando uma chave profética. Tudo é cai, hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia. É hoje, nem amanhã, nem depois não. Porque Deus é assim como ele foi com Obed-Edom. Assim como ele foi fiel, ele vai ser contigo. Ei, Deus está falando aqui. Fica como usar. Muitos estão assim, que queria tocar na glória com a mão errada, arasto decanta. Deus diz assim, não fique como usar. Não é para ficar como usar, porque você tem a opção de tocar com a mão errada como usar, ou ser como Obed-Edom, que decidiu servir a glória com reverência. E o que você vai fazer com a arca, pastora, queridos? Ah, querido, você vai trancar lá dentro do seu quarto? Vai fugir do peso? Ou então você vai dizer assim, Senhor, entra agora, entra aqui. Entra aqui que eu quero conversar contigo. Deus, ele quer a arca para quebrar, para transformar a nossa casa num lugar de bênção, de habitação, de honra. Então você aí que quer mudar a sua história, nessas próximas semanas, nesses próximos dias, eu quero dizer para você, Deus mudou a história de Obed-Edom em 3 meses. Deus quer mudar a tua história hoje. Em breve, pessoas vão dizer assim, aqui mesmo, nesse vídeo, o que aconteceu? O que aconteceu, pastora? Teve algo sobrenatural na minha vida, eu consegui, eu venci. Sabe por quê? Porque quando Deus, ele age de dentro para fora, quando somos visitados pela presença, nós somos restaurados em ação, queridos. Oh, glória! Essa é a vontade de Deus, divina e simples, porque Deus é assim. Ele é lindo, é maravilhoso. Vamos orar? E ficou a arca do Senhor 3 meses em casa de Obed-Edom e Jetel, e o Senhor o abençoou. E toda a sua casa. Segundo Samuel 6:11. Pai querido, Pai amado, nós já chegamos a Ti. Eita Deus, eu tô aqui vontade de chorar, porque a presença de Deus está muito grande. Eu preciso ser muito racional na oração, queridos. Perdão. Glória a Deus. E espiritual também, porque aqui tem sede de honra. Assim como eu creio que Deus, ele vai fazer a obra na tua vida. Amém? E hoje, Senhor, como Obed-Edom, nós queremos nos colocar na Tua presença. Nós abrimos a porta da nossa casa. Nós dizemos, entra, Senhor, entra e faz morada, arabasto, decanta, traz a arca, Senhor. Porque nós queremos ceiar com sede de honra, Pai. Pai, nós não queremos apenas conhecer o Teu nome, nós queremos carregar a Tua presença. Nós queremos apenas, Pai, ouvir, Senhor, a Tua voz. Jesus, nós queremos viver o que a Tua glória pode produzir. Espírito Santo, faz da nossa casa o Teu lugar de descanso. Habita nos nossos 4 cantos do nosso lar. E se há algo impuro, vai removendo, vai arrancando. Se há algo escondido, revela. Mas não retires de nós a Tua presença. Revela, Senhor, revela, porque nós hoje Te clamamos. Eu clamo pelos lares, os lares que desejam ser transformados, os lares que desejam ser transformados de dentro para fora, assim como a casa de Obed-Edom foi impactada por Ti, Senhor. Não apenas 3 meses, nós profetizamos nos próximos 3 meses, serão meses de reviravolta, nos próximos dias, nas próximas horas, nos próximos minutos, hoje, amanhã, depois e para sempre, porque o Senhor, ele muda a atmosfera, Pai. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor tira muitas pessoas que estão aqui da frieza, eu creio que o Senhor restaura os altares quebrados, eu creio que o Senhor remove a distração que tenta ocupar o lugar, mas que o Senhor venha expulsar, ó Deus, nessa hora, toda distração estranha, toda distração, Senhor, que tenta ocupar o lugar da oração. Eu creio que o Senhor tira, sim, essa frieza, que arranca, que o Senhor restaura os altares quebrados. Sim, eu creio que o Senhor expulsa os demônios, que o Senhor entra nas entranhas, habitando onde só a Tua voz. Sim, ela, Senhor, deveria reinar. Nós declaramos hoje, declare comigo,
Essa casa tem dono e o dono é o Senhor dos Exércitos. Repita comigo. Essa casa tem dono, Satanás, e o dono é o Senhor dos Exércitos. Repita comigo. Essa casa tem dono, Satanás, e o dono é o Senhor dos Exércitos. Essa família pertence ao Senhor. Repita comigo. Essa família pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. Repita comigo. A minha família pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Agora eu vou profetizar para a sua vida. Amém? Nós declaramos, essa casa tem dono e o dono é o Senhor dos Exércitos. Essa família pertence ao Senhor. Esse casamento, esses filhos, essa rotina, tudo é teu, Senhor. Eu te entrego em tuas mãos. Assim como Davi, Senhor, ouviu a casa de Obed-edom, estava sendo abençoado, faz com que as pessoas, elas vejam a mudança, elas saibam que a tua presença está ali. Lares sarados, famílias restauradas, corações alinhados, portas abertas, filhos voltando e a tua presença reinando sobrenaturalmente. Amém? Glória a Deus. Pai, visita agora, em nome de Jesus, cada um dos teus filhos. Santo, 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 sopra. Sopra sobre cada casa, sopra sobre cada parede. Sopra, 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 Senhor. Unge com o óleo da tua presença. Cada canto, cada lar, toma, Senhor, cada um pelo som da tua adoração. E que cada lágrima derramada aqui hoje seja semente para um novo tempo. Eu declaro fé sobre este lar que está conhecido como casa de adoração. Essa família que está marcada pela glória, eu declaro fé sobre esse endereço que está no altar e que será um altar. Eu declaro honra, presença, que haverá prosperidade, unidade, paz e direção. Senhor, meu Deus e meu Pai, que Obed-edom entre agora, tudo é calabás, tudo é cântere de cai, e transforma, Senhor, o hoje para que o amanhã cante um novo cântico. Recebe, Senhor, essa casa como a tua habitação e que a glória, Senhor, ela será forte. Nós consagramos, Senhor, este momento, nós consagramos este início de noite, nós consagramos essa casa, nós consagramos essa família, nós consagramos a geração ao Deus que entra, ao Deus que abençoa e ao Deus que transforma. Amém? Louvado seja Deus. Essa ministração, essa oração falou ao seu coração, compartilhe, curta, comente, para que mais pessoas possam estar recebendo. Amém, queridos? Essa oração abençoada, essa ministração do céu para a sua vida. Glória a Deus, Deus é fiel, amém? Deus abençoe. Essa oração é para você que quer uma mudança de vida. Essa oração é para você aí que tem pedido ao Senhor uma mudança total. E hoje é o tempo de você começar a consagrar o seu lar. Assim como Obed-edom abriu as portas da sua casa para a arca da presença, nós também abrimos aqui o nosso coração em meio a essa ministração e oração para que a glória de Deus possa ser transformada. Amém? Não só em 3 meses, 3 minutos, 3 segundos e assim vai. Deus abençoe. Fique com Deus.